Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu tenho um recado muito legal para a galera aqui do canal. Se você gosta daquelas fotos em que você tem ali efeitos de chuva caindo, ou efeitos de folha, por exemplo, de outono caindo, ou gosta de fazer uma troca de fundo, por exemplo, ou algo do tipo, esse é o momento de você adquirir um curso muito legal, né? Aqui no vídeo de hoje, que vocês vão assistir daqui a pouquinho, eu uso um exemplo com uma fotógrafa chamada Lília Alvarado. A mesma disponibilizou pra gente 20% de desconto para quem fizer a aquisição com o meu cupom BIS20. Então eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês darem uma olhada lá no trabalho. Entrem no site. O que ela fez foi pegar um pacotão de tudo que ela vende, né, e colocar num pacote promocional muito interessante, com um valor mais acessível, e vocês vão levar tudo ao mesmo tempo. Então tem muita coisa legal. Se você gosta de fazer essas trocas que eu falei, vocês vão conseguir fazer com mais tranquilidade, com vídeo tutorial e também com alguns PDFs que vocês vão receber na aquisição desse pacote, beleza? Então se você curtiu, dá uma olhada aqui na descrição, clica no link, confere que tá muito maneiro o trabalho dela, beleza? Valeu pessoal, até mais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Final Touch. Meu nome é Bismarck Ferreira e no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento que pode ajudar vocês a evoluírem na fotografia em dois sentidos, né? O primeiro é direcionamento do que você quer fazer e o segundo é ajudar na direção dos ensaios externos que vocês fazem hoje com casal, criança, ensaio feminino, daí por diante, beleza? Recentemente eu vi uma postagem de um fotógrafo, que eu não vou citar o nome porque não cabe, né, ficar falando do trabalho das outras pessoas, vou só usar como exemplo. Eu vi o trabalho de um fotógrafo, ele postou uma foto de uma gestante, ela estava deitada, né, numa grama, com um vestido muito bonito e tal, tudo mais, e ele usou um tipo de iluminação totalmente o tipo de foto que ele queria entregar ali no momento. E aí também eu não sei qual era a ideia dele, né? Mas o que aconteceu? Boa. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu perguntei pra ele, o que aconteceu? Ele colocou a gestante deitada na grama e usou um flash para fazer a iluminação dessa foto, né, dessa cena, de baixo. Então você imagina, por exemplo, deixa eu pegar algo aqui como exemplo, vou pegar minhas pilhas, por exemplo, a cabeça da menina tá para cá, o pé para cá, e ele usou um flash para fazer a iluminação daqui para lá, né? Então você vê tudo que era volumoso, ou seja, tudo que era mais alto, fez sombra, né, na parte de trás. Então você imagina, a barriga fez sombra, as áreas em que o flash conseguiu alcançar, né, atingir do rosto, fizeram sombras também, e a foto ficou com uma pegada totalmente diferente do que ela deveria de ser. Por que eu afirmo com segurança isso? Faz parte daquela primeira coisa que eu falei sobre vocês terem um direcionamento na hora de executar algo que vocês queiram fazer. Quando você pensa em ensaio gestante, você tem todo um envolvimento, né, desse tipo de ensaio. Então você tem algo mais leve, algo mais delicado, aquele momento ali íntimo da mãe, com o bebê que ainda está dentro dela, aquele momento de proteção, toda uma delicadeza que envolve esse tipo de ensaio e que cabe a você, fotógrafo, que tenha estudado, né, para fazer esse tipo de ensaio, mostrar no teu ensaio. O que essa foto, por exemplo, o que essa foto passava para mim era algo totalmente diferente. A menina ficou com o rosto totalmente marcado, que me lembrou até um filme. Uma das coisas que a gente aprende quando começa a fotografar é que a gente tem que analisar e ler a luz em tudo que é filme, vídeos, novelas, comerciais e daí por diante. E por que isso? Porque a fotografia e a filmagem, elas são as mesmas coisas. Então, o vídeo, ela é fotografia em movimento. São várias fotos uma do lado da outra que faz com que a gente tenha esse movimento de vídeo. Tem um filme que se chama Bastardos Inglórios, que eu gosto bastante desse filme, que tem uma cena que é bem no início, quando o coronel da SS vai lá na fazenda do Sr. Lapazzi, se eu não me engano é o nome do fazendeiro, e ali dentro da casa desse fazendeiro ocorre ali um diálogo. E você tem 5 personagens dentro dessa casa, 3 são as filhas, se eu não me engano, desse fazendeiro, um é o próprio fazendeiro e o outro é esse coronel da SS. O que acontece dentro dessa cena? As 3 meninas recebem um tipo de iluminação no rosto e no corpo que
condiz com o que elas são dentro do filme, né? Com os seus personagens, que é o quê? Uma pessoa calma, tranquila, são pessoas de bem, né? E que não fazem mal a ninguém ali dentro daquele contexto. O fazendeiro, o pai das meninas, também é uma pessoa de bem, não faz mal a ninguém e recebe um tipo de iluminação um pouquinho mais dramática, porém, ainda assim, dentro do que ele se propõe, do que o personagem passa, digamos assim, né? Que é um fazendeiro, um cara de bem, trabalhador e tal, que não faz mal a ninguém. Já o coronel, que tá ali para caçar os judeus que estavam fugitivos, né? Recebeu um tipo de iluminação, apesar de estar dentro do mesmo recinto, totalmente diferente, né? A gente pode até chamar de Monster Light, que é aquela iluminação que pega de baixo para cima e que marca, por exemplo, se a luz bate aqui, sombra aqui no olho e vai dar uma impressão ali de que é um cara do mal, digamos assim. É um cara que tá ali para fazer o mal para as outras pessoas. A gente pode pegar em alguns filmes mais antigos, por exemplo, como Frankenstein, por exemplo, você consegue ver o mesmo tipo de iluminação. O que esse fotógrafo conseguiu nesse ensaio, colocando o flash nessa posição? Aquela mesma ideia do filme e dos filmes antigos de monstro. Ele conseguiu colocar numa gestante aquele tipo de iluminação que é totalmente fora do contexto que um ensaio gestante se propõe a entregar. O tipo de posicionamento de luz, a forma de você dirigir a pessoa. Por exemplo, no ensaio gestante, o ideal, pelo menos para mim, né, eu evito de fazer com que ela ocupe muito espaço, né? É sempre as mãozinhas mais próximas, né? Os braços mais próximos, as pernas mais próximas, que ali dá uma impressão de delicadeza, né? Você olha para a menina, por exemplo, você olha para ela, por exemplo, colocando ela de lado, colocando os braços mais próximos do corpo, você tem uma impressão de fragilidade. E isso você consegue através de uma boa direção. Então vamos fazer um gancho entre essas duas situações e uma terceira que eu vou fazer um comentário. Vou só abrir um parêntese. Se ele quis entregar aquele tipo de foto que alguém comprou, vendo o trabalho dele, de como ele já fazia, legal, cara. Tem cliente para todo tipo de trabalho, né? Tem público para todo mundo. Então, diante dessas duas situações que eu acabei de citar, eu vou fazer um link para a terceira. E isso me ajuda muito a evoluir, me ajuda muito a ter o controle sobre os meus ensaios, principalmente sobre direção dos ensaios, né? Quando eu estou dirigindo uma gestante, quando eu estou dirigindo um casal, uma criança. A criança é um pouco mais complicado, e a gente não consegue ter muito controle, ela tem ali a vontade própria dela, faz as coisas no tempo dela, mas a gente consegue ter uma ideia. E a foto que eu gostaria de mostrar é de uma fotógrafa chamada Lília Alvarado. Vou deixar aqui na descrição também. Tem um folha dessa fotógrafa, uma foto que eu adoro o trabalho dela. Eu gosto muito do trabalho dessa fotógrafa. E é uma foto que eu gosto demais. São duas garotinhas, parece que tem um circo no fundo, se eu não me engano. É um circo no fundo e as duas garotinhas estão com maçã do amor. Né? E uma tá dando a maçã na boca da outra. É uma coisa incrível e eu achei demais. A espontaneidade da foto de duas crianças, eu achei incrível. E aí vem o que me ajuda a evoluir e eu vou compartilhar esse pensamento com vocês. Digamos que lá naquela cena de Bastardos Inglórios, aquela cena tenha acontecido e que tudo isso que eu acabei de dizer não tenha sido feito dessa forma. Digamos que o diretor de fotografia nem pensou nisso e que toda essa observação que eu fiz foi coisa da minha cabeça. Ainda que não tenha acontecido assim, que não tenha planejado assim, eu raciocinei sobre a cena e eu fiz uma leitura sobre a cena. E aí, se eu fosse um diretor de fotografia ou uma pessoa que fosse produzir algum tipo de vídeo, aquela leitura que eu fiz sobre aquela cena me ajudaria a ter as meus próprios métodos de criação, de iluminação, para eu conseguir um resultado dentro daquilo que eu estou produzindo. Ou seja, o cara nem pensou nisso, mas a leitura que eu fiz sobre a obra dele fez com que eu tivesse uma criação dentro da minha cabeça e falar, cara, isso aí foi muito legal, cara. Porque o cara realmente é o Satanás na cena e essa iluminação passou isso. Digamos que ele nem tenha pensado nisso, eu consegui enxergar isso, eu falei, cara, eu vou usar isso a meu favor. E aí quando eu for produzir alguma coisa, eu vou levar essa sacada, né, e vou aplicar naquela minha produção. Quando eu percebi que as coisas funcionam dessa forma, e quando eu comecei a fotografar, falaram isso pra mim também, falei, cara, leia tudo, leia novela, leia filmes, séries, leia a luz, leia foto,
e eu faço isso todos os dias, quando eu percebi que isso é muito poderoso, o que eu passei a fazer? Fotos como essa da Lília Alvarado, que eu espero que vocês realmente corram atrás e deem uma olhada no que eu tô falando, cenas como essa, registradas dessa forma, me fazem pensar em como ela conseguiu chegar ao mesmo resultado daquela foto. E aí, cara, esse como ela conseguiu chegar já é o meu exercício. Eu já consigo evoluir na minha direção, porque eu estou cogitando, 4 ou 5 formas diferentes de se chegar ao mesmo resultado que ela. E é essa a graça. Exemplo, são 2 crianças mordendo a maçã, certo? Digamos que ela estivesse muito atenta, as crianças estivessem ali largadas, e ela estivesse com a câmera na mão, já tivesse configurada a cena, a luz, né, naquela direção. E aí a criança, quando deu a maçã na boca da outra, ela foi lá e clicou. Digamos que tenha acontecido isso. Isso foi um dos raciocínios. E eu pensei realmente nisso. Falei, caraca, cara, será que ela tava com a câmera configurada? E aí, em algum momento, aconteceu aquela cena e ela clicou. Pode ter acontecido dessa forma. Uma segunda coisa que pode ter acontecido nessa cena é: você não tem controle sobre as crianças de faz assim, faz assado, bota a mão assim, bota a mão assado, mas a criança ela é muito espontânea. Então, digamos que, por exemplo, aquela criança não tivesse problema de dividir as coisas com os outros colegas. Tá ali, do lado da amiguinha, ou irmã, eu não sei, e aí a fotógrafa, pensando já na cena, ou então pediu pra mãe, por exemplo, você pode falar pra ela dar a maçã na boca da outra, pede pra ela dar um pedacinho, divide com a irmã ou algo do tipo. Falou isso e ela já estava posicionada para pegar a cena. Ou seja, eu já tenho 2 possibilidades. E isso faz com que eu seja um fotógrafo que bole as minhas próprias estratégias, e a Lília, que é a autora da foto, ela nem conversou comigo. Eu só tô matutando sobre o trabalho dela, que é uma pessoa que eu admiro muito e que curto muito o trabalho. Ou seja, toda vez que eu vejo uma foto, eu fico olhando e tentando ler a cena e imaginando como ela conseguiu chegar a esse mesmo resultado. Tem uma outra foto dela, uma garotinha abaixada numa, eu não sei se é uma cachoeira, parece ser um riacho, só um riacho. Um monte de pedrinhas assim e um riacho bem verde do lado passando e a garotinha agachada. Como ela conseguiu fazer uma criança ficar ali agachada daquele jeito? Você não consegue pegar uma criança e chegar assim, vai lá. Quando você chegar lá, você agacha, fica ali quietinha, olha pra mim, agora olha pra lá, olha pra cá. A gente não consegue dirigir uma criança desse jeito. Mas imaginar a cena e pensar em como ela conseguiu chegar a esse resultado faz com que você consiga evoluir na tua fotografia em questões de direção. Casais, por exemplo, é a mesma coisa. A espontaneidade, caraca, é muito difícil de se conseguir. E quando eu vou fotografar casal, por exemplo, eu tenho um seguinte pensamento: eu vou registrar quem eles são e não o que eu quero que eles sejam. Se eu chegar para um casal, por exemplo, e falar assim, você vai pegar ela assim, você vai abraçar, você vai virar de lado, você vai deitar. Será que eles fazem isso? Será que eles são extrovertidos o suficiente? Ou será que eles são românticos o suficiente para fazerem isso? Porque fica difícil. Você pega um cara que não gosta de fazer esse tipo de coisa e pede para ele fazer, ele vai fazer um bico, vai fazer de má vontade e pronto, não vai sair natural. Então, toda vez que eu vou fotografar um casal, eu tento registrar o que eles realmente são. Quando eles se mostram extrovertidos, bem brincalhões, eu aproveito isso e uso isso a meu favor. Do contrário, eu tento fazer com que consigam ali se sentir à vontade com o fotógrafo que eles contrataram, né? E que eles tenham aquilo ali, daquela cena, daquele momento, uma experiência positiva. E não de um cara que ficou pedindo para eles serem outra pessoa que eles não são. Beleza? Então, esse é o pensamento que eu queria compartilhar com vocês. Pensem nisso, me ajuda demais a evoluir na minha fotografia, principalmente em questões de direção, né, que é algo que a galera tem muita dificuldade. E se me ajuda, eu acredito que pode vir a ajudar vocês também, beleza? Bom, isso é o que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de ver as diferenças. Eu vou colocar o nome da fotógrafa aqui para vocês pesquisarem lá e darem uma olhada no portfólio dela. Né? Bem fácil de achar essas fotos. E eu espero que vocês tenham gostado e façam bastante proveito dessa informação que acabei de passar para vocês agora, beleza? Me sigam lá no Instagram, né? Tá aqui agora em algum lugar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aqui o teu curtir e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto.